TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta quarta-feira, 26 de agosto, está no ar. Vamos começar esta edição falando dos transportes intermunicipais que começaram a rodar em Petrópolis no último sábado, dia 22. Mas existem regras para o transporte de passageiros em todos os municípios. Nesta terça-feira, ontem, dia 25, foi publicado no Diário Oficial o decreto número 47.228, com novas medidas relacionadas à taxa de ocupação dos transportes intermunicipais de passageiros, que passam a vigorar nesta quarta-feira. Os veículos do tipo urbano que circulam entre os municípios da região metropolitana, entre a região metropolitana e o interior do estado e entre os municípios do interior do estado deverão ter ocupação limitada a 60% da capacidade total, o que equivale a todos os assentos ocupados, somados aos passageiros em pé, limitados a 2 pessoas por metro quadrado. Os ônibus do tipo rodoviário, uma porta, que operam entre a região metropolitana e o interior do estado, devem respeitar a ocupação de até 60% dos assentos disponíveis, sendo vedada a circulação de passageiros em pé. Já os que circulam entre municípios da região metropolitana e entre municípios do interior do estado, fica mantida a regra de ocupação limitada ao número de assentos do veículo, sendo proibido o transporte de passageiros em pé. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem, dia 25, que os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser distribuídos pelos partidos de forma proporcional entre as candidaturas de brancos e negros. Pela decisão, o critério de distribuição também deverá ser observado na divisão do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Vale lembrar que esta medida é somente para as eleições de 2022. No julgamento, os ministros também definiram que as novas regras vão valer somente para as eleições de 2022. A decisão foi motivada por uma consulta apresentada pela deputada federal Benedita da Silva, do PT, Rio de Janeiro. O entendimento da maioria foi formado a partir do voto do relator e presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo o ministro, embora as cotas para candidatos negros não estejam previstas em lei, a Constituição definiu que promoção da igualdade é dever de todos. Abre aspas. Há momentos na vida em que cada um precisa escolher de que lado da história deseja estar. Hoje afirmamos que estamos do lado dos que combatem o racismo. Estamos do lado dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores, fecha aspas, afirmou Barroso. Agora vamos mudar de assunto e falar da pandemia da Covid-19. De acordo com as informações do Ministério da Saúde, o país tem 116.580 mortos e 3.669.995 casos desde a primeira notificação. O governo federal estima que 2.848.395 pessoas já estejam recuperadas da doença. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra até esta terça-feira 214.003 casos confirmados e 15.560 óbitos por coronavírus em todo o estado. Entre os casos confirmados, 192.828 pacientes se recuperaram da doença no estado. No município do Rio de Janeiro, são 87.748 casos, com 9.404 mortes. Em Niterói, 10.606 casos, com 353 óbitos. Em Duque de Caxias, 7.746, com 640 mortes. Em Nova Iguaçu, são 5.166 casos, com 499 óbitos.
Em Petrópolis, são 5.427 casos positivos e 168 óbitos. O levantamento aponta ainda 1.263 pessoas recuperadas do coronavírus em Petrópolis. Hoje, o município contabiliza pelo SUS 22,22% dos leitos clínicos e 30,53% de UTI ocupados com pacientes infectados pelo novo coronavírus. Um relatório da Universidade Johns Hopkins recomendou que a aplicação da vacina contra a Covid-19, quando ela estiver disponível, seja dividida por grupos. Segundo o estudo, no primeiro grupo devem estar os profissionais de saúde envolvidos na resposta à doença, além das pessoas mais vulneráveis, como idosos acima de 65 anos e grávidas. Essa primeira leva também inclui professores, trabalhadores do transporte público e fornecedores de alimentos. No segundo grupo estão, por exemplo, os demais profissionais de saúde, indígenas e policiais. O relatório foi direcionado aos Estados Unidos, mas suas recomendações servem também para o Brasil. No mesmo tema ainda da Covid, pesquisadores de Hong Kong confirmaram o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus. Um homem de 33 anos que foi diagnosticado pela segunda vez com a doença após voltar de uma viagem à Espanha. Segundo os cientistas, na primeira vez que foi infectado, o paciente apresentou sintomas leves. Já na segunda, 4 meses e meio depois, estava sintomático. Os pesquisadores comprovaram a reinfecção quando sequenciaram o genoma do vírus e encontraram diferenças significativas nas duas cepas. A descoberta pode ajudar a determinar quanto tempo dura a imunidade após a infecção e quão protetora ela é. Ontem nós estivemos na Rua Tereza para conferir os testes rápidos e hoje nós temos os resultados. Covid-19, 23 positivos e 1.388 negativos. São os resultados lá da Rua Tereza. Vamos conferir. Em mais um dia de testagens em massa, a Secretaria de Saúde divulgou que foram confirmados 23 casos positivos e 1.388 negativos para a Covid-19 nesta terça-feira. As ações aconteceram em 2 pontos da Rua Tereza. No primeiro, na altura do número 271, foram realizados 608 exames, sendo 19 positivos e 589 negativos. Já em frente ao número 608, foram testadas 803 pessoas, das quais apenas 4 resultaram positivos e 799 negativos. E a testagem em massa aqui em Petrópolis continua hoje, quarta-feira. Hoje, quarta-feira, os testes que têm sido disponibilizados em diferentes pontos da cidade estão direcionados para os lojistas da Rua 16 de Março, no centro de Petrópolis, e também moradores do BNH do bairro Sargento Boining. Os interessados devem comparecer aos locais das 9 da manhã às 4 da tarde com o CPF em mãos. Vale ressaltar que não é necessário agendamento para fazer o exame. Os resultados saem em 15 minutos. Agora vamos falar de trânsito aqui na cidade de Petrópolis. Os motoristas já amanheceram o dia enfrentando congestionamento na subida do Relógio das Flores. Vamos conferir. O corte de algumas árvores na rua Monsenhor Bacelar, próxima à sede do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Petrópolis, o CDDH, causa congestionamento no local. O trânsito está lento e, por isso, os motoristas devem redobrar a atenção. Além disso, uma placa no final da rua Raul de Leone, no centro, indica que uma obra está sendo realizada em Correias e, por isso, os condutores devem dar preferência ao trajeto pelo bairro Quissamã. Vamos conferir agora a Feirinha de Itaipava. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. E agora as notícias de polícia. Dupla que vendia drogas no Morém é presa em flagrante pela Polícia Militar.
Na madrugada de hoje, a Polícia Militar recebeu informações sobre a venda de drogas na rua Pedro Ivo, no Morém. 2 homens foram apontados como sendo os responsáveis pelo crime. Assim que chegaram ao endereço especificado, os agentes identificaram os acusados de 22 e 25 anos. Após observar a movimentação dos suspeitos, os policiais militares perceberam que a dupla estava vendendo entorpecentes. Ambos foram presos em flagrante. Com eles, foram apreendidos 47 tiros de maconha, 141 gramas e R$60 em dinheiro. Os 2 foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foram autuados por tráfico e associação pelo mesmo crime. Homem que vendia drogas na porta de casa é preso pela Polícia Militar. Um homem de 25 anos foi preso nesta terça-feira pela Polícia Militar após ser flagrado com drogas na rua Vicenço Rivete, no bairro Carangola. De acordo com os agentes, o acusado traficava na porta de casa. Ao todo, foram apreendidos 12 pinos de cocaína, 18 gramas, 7 tabletes de cocaína, 21 gramas e R$165 em dinheiro. Parte da droga estava escondida dentro de uma panela na residência. Diante disso, ele foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso. Mulheres são presas por tráfico de drogas no bairro Carangola. A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima na madrugada de hoje informando sobre 2 mulheres, uma de 35 e outra de 41 anos, que estavam vendendo drogas na rua Valdemar Vieira Afonso, no bairro Carangola. Assim que chegaram ao local, os agentes permaneceram escondidos para observar a movimentação da dupla. Em pouco tempo, eles constataram que uma das acusadas escondia parte da droga no sutiã e entregava os entorpecentes aos usuários. Depois, ela dava o dinheiro arrecadado para a outra suspeita, que foi flagrada com R$226 em dinheiro. Já a responsável pela venda estava em posse de 7 tabletes de maconha, 18 cápsulas de cocaína e 2 celulares. Um deles era um iPhone e havia sido comprado pelo valor de R$100. Ambas foram levadas para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foram autuadas por tráfico de drogas e associação pelo mesmo crime. Vamos agora para as notícias da região Centro-Sul com o jornalista Lúcio Almeida. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Beth. Boa tarde a você que acompanha o programa original aqui pela TV Cidade de Petrópolis. Beth, no último dia 13, o prefeito de Três Rios, Josimar Salles, e o secretário municipal de Educação anunciaram por meio das mídias sociais o regresso gradual dos servidores da educação às unidades escolares. Segundo eles, esta ação seria necessária para salvar o ano letivo dos alunos, embora as aulas não iriam retornar no momento. Ontem a Secretaria de Educação recuou e mudou de ideia e os servidores não irão voltar às unidades escolares neste presente momento a qual a curva de contaminação em Três Rios continua altíssima. Somente nas últimas 24 horas, 38 novos casos foram confirmados, mais um óbito foi registrado na cidade de Três Rios. Então é importante que as autoridades realmente repensem sobre a volta dos servidores às unidades escolares, até porque esta atitude, Beth, criou bastante revolta, porque os monitores de creche deveriam voltar. O que o monitor de creche vai fazer remotamente dentro de uma unidade escolar? Não tem muito o que fazer. Então, a Prefeitura informou através das suas redes sociais que o trabalho continuará sendo realizado pelos profissionais da educação de forma remota, como já estava sendo feito. Vamos aos números do novo coronavírus aqui na nossa região. Começando pela cidade citada, Três Rios, que alcançou ontem a marca de 2.743 casos confirmados. São 64 óbitos e 2.206 pacientes curados. 473 pacientes ainda se encontram em tratamento contra o novo coronavírus na cidade de Três Rios. Houve um aumento no número de pessoas contaminadas. Já em Paraíba do Sul, são 858 casos confirmados, 38 óbitos e 737 pacientes curados. 89 pacientes, houve uma redução de ontem para hoje,
e 89 pacientes ainda se encontram em tratamento contra o novo coronavírus no município de Paraíba do Sul. Estas são as informações aqui da nossa região. É com você, Beth. Obrigada, Lúcio, e até amanhã. O número de acidentes de trânsito com mortes e feridos caiu em São Paulo e no Rio de Janeiro durante a pandemia, segundo o levantamento da revista Veja, com base nos registros oficiais. No Rio, entre os meses de maio e julho deste ano, o índice de ocorrências sem mortes baixou 60% na comparação com o mesmo período do ano passado. E o de acidentes com óbitos recuou 11% no mesmo período. Em São Paulo, a redução de incidentes com mortes foi de 23% e das ocorrências sem vítimas fatais foi de 24%. No mês de julho, a revista Veja já havia mostrado que o número de roubos e furtos caiu nos dois estados, além de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, durante o período de isolamento social. Vamos conferir agora a loja de móveis Pedro II. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Para você que está acompanhando o programa original, as notícias, agora nós vamos dar uma pausa e falar de um assunto muito interessante e muito gostoso, literalmente, de degustar. Vamos falar sobre vinhos. Eu converso agora com o Márcio Moala. O Márcio, ele tem um trabalho super diferenciado, gente. Ele é carioca, está em Petrópolis há muitos anos, aqui em Itaipava. Eu não conhecia, estou apaixonada e quero dividir com vocês. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, um prazer, Beth. Tudo bem? Márcio, que novidade é essa? Quer dizer, novidade pra gente, né? Claro que o trabalho existe há muitos anos de ter um vinho. Gente, não é um vinho, são muitos, tá? Vamos lá. Fazer com que o vinho chegue do produtor para o consumidor. Isso é novidade para mim, que acompanha o mercado de vinho, imagino para muita gente. Vamos explicar isso direitinho para as pessoas entenderem. Então, a gente trabalha com vinhos há quase 20 anos, né? Tivemos uma importadora que trouxe 39 vinícolas do Chile para o Brasil. Levamos quase 1.700 pessoas ao Chile num projeto chamado Chile que o Brasil não conhece, Conheça o Seu Gosto. E em 2007, a gente trouxe 39 vinícolas para cá. E em 2007 eu decidi fazer uma vinícola, né, que chama-se Um Hectare, e a partir daí provar o minimalismo da planta, ou seja, é entender que cada um tem o seu preço-qualidade, ou o seu qualidade-preço, que na verdade é o gosto, mas que o vinho não vai mudar de gosto porque você gosta dele ou não. Então, com o minimalismo de produção, a gente tem o melhor e o pior de cada lugar onde são feitos. Por isso a vinícola chama-se Um Hectare, né? Ela existe em 5 hectares, em 14 hectares, em 5 vinhedos diferentes no Chile, em vales quentes, em vales frios, e dependendo de cada vale com a sua produção, né? Com a sua uva correspondente. E a graça disso é que você elimina 6, 7 pessoas da cadeia comercial, né? O produtor, o exportador, o importador, representante, atacado, distribuidor, o varejo. E no Brasil um vinho é até 10 vezes mais caro que no país de origem, porque você tem, além desses 7, o governo e a diferença cambial, quer dizer, os impostos, né? E a diferença de câmbio. Então um vinho é quase 10 vezes mais caro. O que a gente consegue fazendo direto do produtor, depois de conhecer o seu preço-qualidade, colocar o teu vinho, né, do teu preço, da sua qualidade de preço, ou do seu preço-qualidade, com uma sensação de 2, 3 vezes só e não 10, fazendo um custo muito melhor para o nosso consumidor, para o nosso amigo do vinho, que eu chamo. Então, assim, para vocês entenderem, é um investimento, além do investimento financeiro, é um investimento de tempo e de muito amor e carinho e paixão pela bebida, porque, pelo que você falou, vocês começaram importando. Isso. Trazendo essa variedade, fazendo esse trabalho aqui até chegar ao ponto de, não, nós podemos ter o nosso vinho, e aí você conhece o teu público, e claro, quem ama o vinho, quem curte muito a bebida sabe do que eu estou falando, e tem muitas pessoas começando, porque o mercado de vinho está crescendo muito no país. Sim. E a gente tem isso aqui tão pertinho, eu adoro o vinho, estou muito feliz. Agora, só para entender, porque eu estou vendo aqui uma variedade, vamos explicar um pouquinho de cada um, porque olhando assim, para quem
não conhece ainda o seu produto, são vinhos. Então vamos lá explicar o que cada garrafa diz aí. Na verdade, assim, convenção, os vinhos vão de esquerda para direita, né? Do menos tânico ao mais tânico, né? E aí a gente começa com uma linha que a gente chama de Private Collection. É uma linha de vinhos de fruta, né? O diferencial dessa linha é que são vinhos muito equilibrados, de 12,5 de álcool. Agora, se você botar o maior degustador do mundo, Parker, diz que todos os grandes vinhos serão 12,5. E a gente já está fazendo esses vinhos há 2 anos atrás, quer dizer, a gente já está entendendo que o mercado quer um vinho muito menos álcool, muito menos compotado, muito menos estrutura e vinhos muito mais fáceis de beber, porque você pode beber mais e não ter aquela sensação de cansaço ou de álcool mesmo, né? Então essa é uma primeira linha. A gente chama Vale Central no Chile, quando você tem misturas de 2 vales, ou seja, no Chile você tem alguma legislação muito legal. Se você coloca o nome da uva, no mínimo 85% é daquela uva. Se você tiver menos do que isso, já é uma assemblagem, é um blend, aí você não precisa colocar. A mesma coisa com o ano e com o vale. Se você colocar o ano, 85% das uvas tiveram que vir daquele ano e o vale também. No caso, como aqui são 2 vales, a gente coloca Vale Central. E aí nós temos um Chardonnay, um Carmenere, um Merlot e um Cabernet Sauvignon dessa linha que a gente chama de vinhos de entrada. Vinhos sem muita estrutura, vinhos fáceis, suco de fruta que vira vinho, né? Uva com álcool. Depois a gente tem uma outra linha que é a Seleção del Enólogo. Essa linha já é do Vale do Colchagua. Colchagua é um vale extremamente quente, ainda que seja ao sul de Santiago, né? Só faz vinho porque você tem 2 rios que dão um pouco abaixam um pouco a temperatura desse vale, que é o Timbarongo e o Tinguiririca. Esses 2 vinhos abaixam um pouco a temperatura, fazendo com que aquela estufa não queime, né, os vinhos, né? E Sauvignon Blanc, uma uva que tem muita acidez, Carmenere, a queridinha do Chile, né? E Cabernet Sauvignon, a rainha das uvas tintas. A gente até vai falar um pouquinho depois sobre isso. Isso. E aqui é uma linha de vinhos ícones. A gente tem um vinho que ganhou como 95 anos de Copacabana Palace, que é um puro extinto, e o Sultan, que é uma assemblagem de Vale Frio, Casablanca. Antigamente, Casablanca, todo mundo que bebia Casablanca bebia Sauvignon, Chardonnay, talvez Pinot Noir. Inclusive a guia de vinhos franceses, La Rousse, que é uma das mais conhecidas, diz ainda que é um vale típico para as uvas brancas, talvez Pinot Noir. E há muito tempo já se faz uvas tintas dentro desse vale, no caso um 2008, né, que só se faz 300 caixas de produção. O Puro Extinto é um vinho que faz 700 caixas de produção. E um pouquinho sobre a Unhectare, sobre o meu projeto, que eu também acho um pouquinho diferente, é que você pode ter um vinho de entrada, ou um vinho de uma categoria reserva, ou um vinho ícone, mas sempre você vai ter um minimalismo de produção. Então, o máximo que a gente produz dentro de 1 hectare são 1000 caixas, fazendo com que as plantas sejam muito parecidas. Foi o que eu estava te falando. Se nós fizermos aqui dentro, estamos na sombra. A 3 metros, você tem sol. Se a gente ficar 1 ano ali, fica negro e aqui branco. Você imagina em 50 hectares, em 100 hectares. Então, quando a gente diminui a quantidade de plantas, a gente tem plantas mais parecidas e o melhor e o pior de cada planta. É um pouquinho do nosso objetivo, de mostrar ao consumidor, né? Quem vier ao seu restaurante, no caso nós estamos em Itaipava, aqui no Antônio, pode pedir qualquer um desses. Mas Isso. vocês estão também em outros restaurantes. Exatamente. Bom, a empresa, desde 2001, né, a importadora, nós já trabalhamos com 780 restaurantes e 39 vinícolas. Então a gente tinha sempre vinícolas de pouca produção. Porque se você Quantos restaurantes? Quase 800, 780 restaurantes em todo o Brasil. Eu não conhecia, gente. Com vergonha agora. Então, mas, o que acontece? E a gente tem no Antônio, que é nosso, uma característica diferente. Por quê? Eu conheço a Beth hoje. O que a Beth gosta? Então, eu tenho 50 rótulos de chileno e eu vou errar, né? Então, o importante é que antes disso eu consiga conversar com você. O que você gosta? Eu gosto de um vinho com mais força, eu gosto de Cabernet Sauvignon, eu gosto de Malbec, eu gosto de vinho com barrica, eu gosto de vinhos simples, eu gosto de vinho mais barato. Então, a partir daí, para a gente não ter aquela coisa do erro, a gente abre essas garrafas, prova uns ml com você, né? Esse custo ele é da importadora, a gente faz isso por um carinho, acho que você deve ter percebido o encantamento que eu tenho com esse negócio. E a partir daí, Beth, a gente não vai errar. Porque a partir de agora eu já conheço que a Beth ou gosta de tudo, ou gosta de vinho mais exclusivo, ou gosta de vinhos mais tânicos, ou vinhos mais harmônicos, ou vinhos mais barrica. A partir daí a gente tem o vinho ideal para a Beth, para o companheiro, para o amigo, e não só um único vinho. Um outro detalhe importante aqui do Antônio é que a gente trabalha com uma máquina Enomatic, que é uma máquina italiana, né? Você vende vinhos em dose. E aí qual é a vantagem dessa máquina?
Quando sai líquido, em vez de entrar oxigênio para oxidar, entra um gás inerte e deixa que o vinho fique vivo até 26 anos. Então, eu posso te vender 150 ml daquele vinho e te cobrar 1/5 do preço da garrafa de 750. Você não precisa beber um subvinho para ter um preço barato. Você pode beber um vinho de R$40 que custe uma taça, né? Que o vinho custe R$200 e você bebe uma taça de um vinho ícono por R$40. É um pouco de objetivo também da gente, poder facilitar a bebida. A gente não quer que o vinho seja alguma coisa de poucos. A gente quer entender que todos têm direito e que é realmente uma bebida de agregar, né? Já me apaixonei pelo teu projeto. Obrigado. Com certeza, já vou querer experimentar todos, mas enfim. Agora, o que a gente tem para você que mora em Petrópolis? Gente, isso tudo e pertinho, Itaipava. Só que o nosso programa, além da TV local, a gente passa no Brasil e no mundo. Então, quando eu fiquei sabendo do seu projeto, achei super interessante, porque quem gosta de vinho, quem gosta de acompanhar a evolução da bebida e do mercado brasileiro, isso é muito importante. Porque muitas das vezes a gente fica preso a rótulos europeus, a gente fica preso a algumas... Não adianta, né? Principalmente quem não tem o hábito de beber vinho, acha que se comprar um vinho brasileiro é ruim, acha que se comprar um vinho da Argentina ou do Chile não é grande coisa, porque fica sempre naquela história do vinho europeu que é vinho bom, e quem bebe vinho sabe que não é assim, sabe que o mercado cresceu, tem produtos com ótimas qualidades, e achei interessantíssimo, porque de verdade eu não sei se outras pessoas fazem isso. A primeira pessoa que eu conheci que faz esse tipo de trabalho direto assim a você, e fiquei encantada. Então, tanto que eu falei, né, gente, não é uma entrevista, é um bate-papo, porque eu sou curiosa, sempre quando tem uma novidade eu quero conhecer e quero compartilhar isso com as pessoas. E quando se trata de vinho, eu sou suspeita, porque eu curto muito, eu gosto, e tá de parabéns pelo seu projeto. Obrigado. Uma das coisas importantes para explicar ao público, sim, né, claro, que aqui a gente tem o Varandas Itaipava e o Antônio, número 1 e 2 do TripAdvisor, de 4.700 restaurantes. Sim. Também, que temos aqui entre pousadas e restaurantes, né, em Itaipava, com o conceito de italiano, brasileiro, preço moderado, almoço, jantar. Então a gente está fazendo uma coisa que era, eu que tenho quase 50 anos, os restaurantes, né, eu conheço. O que eu estou achando bacana é esse projeto, esse teu trabalho, de verdade, eu não conhecia. O que a gente quer é que a pessoa tenha uma possibilidade realmente de se conhecer, que a gente vai fazer um pouco dessa mini degustação que a gente fizer agora. A gente vai explicar duas coisas que você falou que é muito interessante. Imagina que eu hoje tenho 50 anos, já tive 20, e se Deus quiser vou ter 80. Eu sou o mesmo Márcio, com maturação diferente. Claro. Aos 15, 16 eu era adolescente, se me deixasse sozinho era um perigo, né? Hoje é meio perigo, e com 80 deve ser mais tranquilo, mais equilibrado. 80 estorce para estar vivo. Então, exatamente. Bom, estamos aqui mantendo a nossa distância e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Mas o importante é entender que as plantas têm idade. Então, uma planta do Velho Mundo, ela já se conhece naquele terreno há 80 anos. Então, ela naturalmente já está equilibrada. Ninguém precisa mexer nela. Já uma planta num Novo Mundo, com 15 anos, eu tenho que podar, eu tenho que tirar ela, eu tenho que adaptar uma seleção genética, eu tenho que cortar 4 dedos e 4 dedos daqui para só sobrar 2, porque eu alimentava 10 dedos, eu era diluído, agora são só 2, ultra concentrado. Mas o que eu faço com 80% do preço que eu joguei fora? Eu vou botar num preço, por isso os vinhos íconos chilenos e argentinos são caros. Não é porque eles são caros, é porque ele é um ser de 15 anos. Mas a natureza prega peças, que o Cabernet, por exemplo, originalmente é francês, foi extinto lá. Exatamente. E ressuscitou no Chile, e hoje em dia todo mundo acha que é específico do Chile, mas na verdade não era, é uma planta francesa. Então assim, e tem outros lugares no mundo, mas a gente não consegue ter uma característica boa para essa uva. Por exemplo, o que você falou sobre a Carmenère. No mundo você tem Carmenère, Gran Viduri, que é a própria Carmenère, mas você não faz ela como monovarietal, só no Chile, porque ela tem uma deficiência. Justamente, enfim, ali se adaptou maravilhosamente bem. Exatamente. As uvas, pode ter uma piracina, que é um extrato vegetal, que é o famoso pimentão. Sempre quando ela não for receber a insolação e não for madura seus taninos, suas sementes, ela vai ter essa nota vegetal. E não falta calor na América do Sul, nem na Argentina, nem no Chile. Por isso você tem uma Carmenère no Chile, uma Malbec na Argentina ultra compotada, ultra alcoólica. Tem muito assunto, a gente vai ter que conversar muito, porque a gente sabe também que o terroir de cada lugar conta muito, e é assim, então tem muito assunto, é muito gostoso. Sim. Vou marcar outras vezes para a gente conversar. Vai ser um prazer. E aí a gente vai esmiuçando. Eu queria muito hoje
mostrar para as pessoas que tem isso aqui tão pertinho, todo mundo imagina, ai meu Deus, Itaipava deve ser caríssimo, Antônio deve ser caríssimo, e eu tô vendo que a realidade não é nada disso. A gente está num lugar muito legal que se denomina Baixo Itaipava, do lado de um restaurante também muito famoso, né, do Perudino, e aí com uma pessoa de trás que faz umas coisas francesas ótimas, talvez um dos grandes iogurte do Brasil, depois vale a pena você provar. E aqui tem a cerâmica Luiz Salvador, que a gente já mostrou, que é uma maravilha, não tem como errar. Eu acho que Itaipava está mudando em todos os conceitos, principalmente na relação de qualidade e preço. Porque antigamente você vinha e era verdadeiramente... dá sim. Hoje está mais barato, a gente consegue aplicar uma equipe também com qualidade de atendimento, com serviço, que era uma coisa que Itaipava, eu acho que sempre ficou um pouquinho no meio a meio. Hoje a gente acha que eu estou num patamar muito bom, até porque o público está se mudando para cá, a história das casas, né? Itaipava está cheio. Então esse público que sabe, que viaja, que gosta, que investe em comida e etc., ele é crítico em relação a entender que está mudando, né? Então acho que isso tudo está disponível para vocês. Agora vamos para a parte boa. Agora vamos para a parte que a gente gosta muito de fazer. Vou pedir aqui um serviço. A gente vai provar primeiro, não sei se você provar, tipo 2 brancos e 2 tintos, pode ser? Pode ser. Então, vamos provar primeiro um Chardonnay. Chardonnay, a rainha das uvas brancas, originária da Borgonha, o único terroir do mundo que você vai ter a excelência de Chardonnay. E nós trabalhamos Chardonnay como um vinho de entrada abaixo da linha do Sauvignon Blanc. Ou seja, eu entendo que no Chile a Sauvignon Blanc se manifesta melhor do que Chardonnay. Claro que, como você falou, é cada terroir, é cada vinícola, né? Mas você tem uma diferença muito grande entre esses 2 vinhos que a gente vai provar. O primeiro, você tem mais volume, você tem mais gordura, né? Notas mais lácteas. E o segundo, com a Sauvignon Blanc, mais acidez. Mas esses 2 vinhos tem uma outra coisa que eu esqueci de comentar. Eu não faço vinho monovarietal, ou seja, no Chile, varietal que tem predominância de uma variedade, ou seja, 85% ou mais de 85%. E mono que tenha 100% da mesma uva. Eu não faço 100% nunca. Eu pego aí 10, 15% que eu tenho e mesclo com outras uvas. Ou seja, esse Chardonnay tem 85% de Chardonnay e 15% de Sauvignon Blanc. Mais ou menos isso. Para quê? Para dar um pouco mais de acidez ao Chardonnay. Por favor. O Sauvignon Blanc é uma graça, é um dos vinhos que eu acho que a gente conseguiu lograr uma melhor relação de qualidade e preço, porque aqui eu tenho 85% de Sauvignon Blanc, 10% de Chardonnay, para dar um pouco mais de boca, e 5% de Gewürztraminer, que é uma uva que não se faz muito no Chile e não se coloca. Um pouquinho que eu queria fazer com você, se você me permite, essa brincadeira que a gente faz aí há 20 anos, é explicar que, então, a gente já sabe como se fosse o teu armário, a sua roupa. Você vai usar ela dependendo para onde você for. A adega, ela serve para isso. Tudo isso serve. Dependendo para quê? Se você vai bebericar, se você vai harmonizar com frutos do mar, com acidez, um Sauvignon Blanc. E a partir daí a gente vai falando. Então, um brinde aí para a gente fazer essa degustação. O que a gente sempre fala, Beth, para as pessoas? Geralmente, o vinho, ele nasce tinto, ele nasce rubi violáceo profundo ou negro e morre cor telha. Isso serve para quê? Imagina que a gente está vindo aqui beber um vinho casual 2015. 2015 é novo. Então ele tem que ser um vinho rubi violáceo. Se colocar numa superfície transparente, branca e for ladrilho, tem alguma coisa errada com esse vinho. Ao contrário, a gente está comemorando alguma ocasião, ou mesmo bebendo um super vinho de 61. 61 ele é velho. Então, se é velho, é ladrilho, telha. Se colocar Itarubi, não precisa colocar no nariz. Então, a cor serve para você saber a idade, mais facilmente saber se é novo ou velho. E aí a gente vai ter os aromas característicos de cada um. A mesma coisa acontece nos brancos. Quanto mais novo, mais reflexos verde, palha, e quanto mais velho, mais amarelo dourado. Tá? Então, primeiro o Chardonnay, a gente vai sempre ver, né, numa superfície. Foi bom você falar isso, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, meu vinho branco está tão amarelo, acho que isso está Exatamente. estragado. Sempre quando for mais velho, ele vai ter um ouro, e quando for mais novo, um palha. Claro que depende da variedade, se é Sauvignon, se é Chardonnay, se é Gewürz, se é Riesling, etc, etc. A segunda coisa que a gente explica... Nossa, isso é bem frutado. Eu tô sentindo... Nem mexi, já tô sentindo aqui. E olha só que coisa legal. Vamos fazer uma experiência com você? Aqui. Pode. Como é que você faz sente, a gente fala, né? O aroma ou o cheiro de um vinho. Como é que você faz? Naturalmente, assim, coloca ele no nariz para sentir... Normalmente assim. Olha só que coisa legal. Todo mundo que degusta vinho, degusta dessa maneira. Só que olha só, o líquido está aqui embaixo e seu nariz está aqui em cima. E você puxa muito intensamente, chupando muito álcool. Agora olha só o que eu vou fazer. Eu estou olhando o que eu estou fazendo. Eu trago bem pertinho do nariz, porque eu não vou molhar,
e eu respiro o mais devagar possível. Vamos fazer esse teste para ver o que você acha? Entre o lábio e o nariz. Pode virar muito mais. Olha e vê assim. Agora respira bem devagarzinho. Então, olha como é que a intensidade do aroma muda. Né? Então, se você traz aqui embaixo, geralmente você respira muito intensamente e puxa muito álcool. E olhando o que você está fazendo, olha, você tira o álcool e só vai respirar os aromas. E é uma coisa muito legal. A outra brincadeira que a gente faz, a gente não tenta ensinar o cliente a beber vinho, não é isso. Mas que todo mundo que aprendeu a dirigir teve que soltar a embreagem. Se você soltasse rápido, o carro ia morrer. E devagar, a gente tinha certeza que na ladeira ele ia descer. Se a gente não degusta o vinho da mesma forma, o mesmo aroma e sabor vão ser diferentes entre os degustadores. Então era como a gente desse a partida, eu saísse com o meu carro e você ficasse com o seu parado ou vice-versa. A partir daqui, eu e você estamos sentindo os mesmos aromas dos mesmos vinhos. Eu estou sentindo um pouco de abacaxi aqui. Muito legal. É muita fruta tropical, que é característica um pouquinho da Chardonnay do Chile, né? Uma outra brincadeira que a gente faz o cliente, e essa é a única parte chata que a gente chama de, que eu acho que as pessoas até adoram, né? E por isso voltam e acabam se tornando até meus amigos, é o gole. Na verdade, a sensação de um gole amargo, azedo, ácido, salgado, está presente na sua língua. Então, como uma pessoa engole o vinho, o gole é muito importante. Vamos fazer uma experiência com você aqui. Vamos pegar um golinho de vinho e vamos beber direto. Então, geralmente, ele vai ter certa ardência, pode ter um certo amargor. E o que as pessoas falam? Olha, o ideal é você ficar bochechando ou passando o vinho pela sua boca. A gente vai fazer uma outra experiência aqui hoje, que é o seguinte. É a mesma experiência que eu faço com todos os clientes e amigos que vêm aqui, ou nesses 20 anos. A gente vai entender que a língua está aqui e a gente vai passar esse vinho assim, ó, por toda a nossa língua. A gente vai tentar fazer isso 3, 4 vezes. Vamos fazer uma experiência? Um golinho pequenininho. Vamos lá. Engolindo, soltando o ar. Aí ele já desce mais aveludado. Agora olha a brincadeira. Mais tranquilinho. Tentar fechar a boca e tentar salivar um pouquinho. Daqui a 1 minuto, esse vinho está continuando a te dar informações, que é um processo de salivação, que te dá vontade de beber um outro gole ou de comer alguma coisa. Então, gente, a gente sempre explica que você precisa ficar mexendo? Claro que não. Mas se você quiser realmente, antes de ter aquele como o seu vinho, conhecê-lo melhor, como a sua roupa, o lugar que você escolhe para viver, essa técnica apura muito. E muita gente não faz isso em restaurante porque fica com vergonha. Exatamente. A pessoa vai achar que eu estou fazendo um bochecho para limpar a boca. Porque a gente fica com vergonha e esquece de Mas você entendeu que a gente não fez essa coisa de um lado para o outro. A gente fez. Então ela passou por todas as camadas da língua e na hora que ela dá a volta, basicamente o líquido escorre para sua bochecha, onde você vai sentir um pouco de outra informação. Até agora a gente está falando eu tô e tenho certeza ainda. que ele está. Isso demora 1 minuto, 1 minuto e meio. Então, se você bebe um gole daquele primeiro jeito... Esse é o Chardonnay, né? Que a gente Exatamente, Chardonnay. Você percebe como que ele tem aromas, com aquela técnica que a gente falou, e sabores completamente diferentes. Então, ainda que sejam pessoais, as pessoas que bebem grandes vinhos, que vêm até aqui, eles entendem, nossa, como eu aproveito muito mais o investimento do que eu comprei. Que é um pouco do nosso objetivo, que você aproveite mais o que você acha que é bom para você, não é o que eu acho que é bom para mim, ou aquele vinho que a gente te fala, compra esse que é gostosinho. Não, compra o que a Beth vai provar primeiro, e depois a Beth diz para mim o que ela achou gostosinho. Isso aqui vai dar um programa inteiro, já tô vendo. Então, agora vamos então para o segundo vinho. Bom, existem 2 técnicas que a gente pode fazer, se você puder me trazer mais 2 taças, mas isso é bom explicar para os nossos queridos, né? Que pode ser feito assim, como é sempre do menos tânico por mais tânico, ou de um vinho com menos acidez para um outro que tem mais, se você só tiver uma taça em casa, não tem problema, você vai beber ela e no final a gente vai fazer essa brincadeira. Deixa eu despejar isso aqui, depois você me traz uma outra. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer? Essa taça está suja, entre aspas, de um outro vinho. Como esse outro vinho vai ser superior a esse em relação ou à acidez ou a tanino, o que eu faço? Eu pego um pouquinho desse vinho, jogo aqui, tá? Pega a sua taça primeira, joga ela ali, pode jogar ela ali aqui no meio, aqui, só para te mostrar. Então, eu só tenho uma taça em casa. Eu peguei o segundo vinho, avinho essa taça, ou seja, coloco o próximo vinho, eu passo para você.
e você avinha também esse vinho e joga fora. Então você não precisa ter 30 taças em casa para beber 30 vinhos. Você pode simplesmente utilizar, né, o segundo vinho. Melhor do que parar e lavar. Nunca devemos colocar água, Beth, porque a nossa água ela não é uma água pura. Verdade. Então ela vai te dar um aroma à clara de ovo ou outros aromas. Então, que não tem nada a ver nem com a taça que foi higienizada, que a gente passou, que foi limpa, né? E ela está pronta para receber o vinho. Então, sempre com o próximo vinho, nunca com a água. A água a gente deve beber, não lavar, porque a água que a gente bebe ela é pura e a água que a gente lava ela não é tão pura assim, né? Obrigado. Então, passamos pelo Chardonnay, que tem esse aroma que você falou, de abacaxi, fruta tropical, né? E tem um pouco de... Pode ir lá. E tem volume. Agora a gente está botando uma uva chamada Sauvignon Blanc, que é uma uva que se preza pela acidez. Então, por exemplo, se você bebe um gole muito rápido, você vai sentir muita acidez. Então, com essa degustação que a gente aprendeu e com um golinho menor, você vai sentir que a acidez está equilibrada dentro de um conjunto. E esse vinho tem um aroma incrível, eu costumo até dizer. Você percebe que ele é mais palha do que o outro? O outro é mais ouro. Porque Chardonnay precisa de mais cor. E aí você tem mais volume, mas tem mais amarelo. Mais amarelo dourado, digamos aqui. Aqui já é um amarelo palha, né? E aí a gente vai ver agora um Sauvignon Blanc, que é uma uva com aromas completamente diferentes. O Chardonnay, o primeiro, nem mexi, só fiquei segurando, já senti. Exatamente. Enquanto um vai para o lado de fruta, o outro vai para um lado de ervas, de mineralidade, de cominho, dessas particularidades, dessas especiarias, né? Ou especiados também, né? E aqui tem um pouquinho de mel também, porque tem 5% de Gewürztraminer. Isso é muito diferente desse Sauvignon Blanc. Só explica, porque quem não acompanha, não entende, vai falar assim, mas por que eles botaram isso no vinho? Não colocou gente. São aromas similares, né? Esses aromas falados, né? Que são ligações que a gente parece ter, e quanto mais memória você tiver... Bom, para ser sincero, o que eu brinco com os nossos amigos aqui? Eu prefiro muito mais uma memória afetiva ou uma olfativa. Então, a gente lembrar de um restaurante que a gente foi, de um lugar que a gente comeu, de um vinho que a gente bebeu em tal lugar, eu acho que é muito mais interessante dizer assim, abacaxi ou banana. São duas frutas tropicais. Banana, qual banana, né? Não então, tem fruta nenhuma colocada. Então, o mais legal, eu acho que são essas memórias afetivas de lembrar, nossa, lembra aquele dia que a gente se conheceu, naquela degustação, naquele evento, naquele jantar? Eu acho que as memórias afetivas são mais interessantes. Verdade. Né? Vamos provar daquele jeito lá? Esse vinho, em relação ao outro, ele tem mais nervo, ele é mais nervoso na boca, né? Mais ácido. Tem mais acidez, que é a característica da uva Sauvignon Blanc. Então, por exemplo, se um cliente que eu não conheço, Sauvignon Blanc ou Chardonnay? Depende. Eu gosto de Chardonnay, então prova esse. Aí tem gente que diz, eu não bebo Sauvignon Blanc, que eu acho muito ácido. Bebe esse aqui e fala, nossa, é o melhor vinho que eu achei, porque eu achei que vai beber. Então, cada cliente, cada amigo é uma experiência. Quem gosta de vinho, eu não bebo isso. Tem um momento, né? Tem um momento, por exemplo, eu gosto muito de Cabernet, mas dependendo do momento, é um vinho que eu não quero. Sim. O que é muito importante é aquilo de novo. Você tem as suas roupas dentro do seu armário. Então você não vai à igreja de biquíni. Justamente, e nem vai, né? Você vai usar o ambiente. Cada um desses vinhos vão servir para alguma coisa. Ou para harmonizar, ou para bebericar, ou para ter textos aí, conversas sobre o mundo, mas todos eles têm uma característica, que isso é muito importante. Para eu e você sermos amigos e estarmos juntos, a gente tem nossas qualidades e defeitos e vamos viver com elas. Todo vinho tem qualidade e todo vinho tem defeito. Tem muita gente que acha que o melhor vinho do mundo só tem qualidade. Não. Ele tem as qualidades e os defeitos daquele lugar ou as propriedades daquele lugar. E, de novo, quanto menos planta, mais é aquele lugar. Se eu botificar uma planta daqui e uma lá da esquina de Itaipava, com muito sol, e mesclar as duas, eu não tenho nenhum diferencial de ter uma de vale frio e uma de vale quente. Eu vou mesclar as duas. Então, quando eu faço minimalismo de produção, eu tenho uma uva com menos cor, com menos álcool, com menos tanino e com mais acidez, que é de vale frio, e uma outra com mais cor, com mais álcool, com mais boca e menos acidez, que é de um vale quente. Então eu consigo, dentro de 2, 3, 4 metros, fazer 2 vinhos diferentes. É por isso que o vinho tem essa magia. Vou dar um exemplo assim rapidinho, 30 segundos. No sábado passado, a minha irmã que mora em São Paulo chegou. Eu falei para ela, vamos tomar um vinho? Ela falou,
sei que, vou tomar só uma tacinha. E nós estávamos conversando. Quando acabou a garrafa, eu falei assim, vão outra? Ela, que outra? Eu falei, nós acabamos a garrafa. Ela, eu não percebi. Então, assim, é uma bebida que tem essa magia, né? Igual a pessoa abre a cerveja e toma pá, cerveja, toma outra, e aquela coisa até ficar de porre. Não, o vinho, ele faz parte do seu momento, da sua vida. É verdade. Então, você vai bebendo, tá bom, tá agradável, não sente. E essa é a magia. Bem... Aí a gente bebeu, então, os 2 vinhos brancos, né? Um Sauvignon e um Chardonnay. E agora a gente vai passar para 2 tintos de 2 linhas diferentes. Nós vamos colocar um Cabernet Sauvignon da linha Private Collection e um Carmener da linha Seleção de Enólogo. O que é isso? Esse, de novo, é um vinho do Vale Central, de dois vinho vales, que quando as pessoas estão começando, normalmente começam por aí. Que é exatamente. Um vinho mais... Bom, é sempre interessante a gente explicar que tem muita gente que não entende, né? Inclusive, antigamente, eu, homem, provava o vinho, não era porque eu era machista, mas que você não tivesse o desprazer de sentir algo ruim. Então, eu era cobaia. Não era porque eu era machista. Era então, cavalheiro. Era exatamente cavalheiro. Então hoje a gente tem exatamente isso. Não é porque é mulher que vai gostar de um vinho com menos tanino ou homem com mais tanino. Cada um vai ter o seu gosto. De novo, eu acho que essa experiência de beber vinhos em taça, onde cada um pode beber o seu vinho, faz com que o marido e a mulher, os amigos, não precisem beber a mesma garrafa. Justamente. Cada um vai beber o seu vinho, pagando pelo que bebe. E a partir daí dizer pro outro, eu não gosto de Cabernet, eu gosto de Carmener, eu não gosto de Carmener, eu gosto de Malbec. Pessoas que só tomam rosé, eu gosto de rosé, exatamente, que é docinho, que é fraquinho. Já um vinho assim, não é que eu não gosto. É um momento muito específico para eu tomar um rosé. Porque eu gosto mais dos tintos, eu gosto mais dos tânicos, eu gosto mais do vinho que eu sinto tomando vinho. Sim. É igual o branco, eu gosto, vinho branco eu gosto, mas depende do momento. Não é um vinho que eu falar, se eu for beber um vinho, eu penso logo no Cabernet Sauvignon, no Merlot, no Cabernet. E o Brasil tem uma coisa muito legal, a gente que viaja muito pelo mundo, o Brasil tem um serviço de vinho muito bom. As temperaturas dos vinhos estão sempre bem colocadas, as taças, uma taça de branco, uma taça de Bordeaux, uma taça da Borgonha, né, de Pinot Noir. Então o Brasil está numa linha de cima dos países que tratam essa bebida com todo o correspondente, né? A temperatura que te servem. Às vezes a taça em alguns restaurantes já vem meio suja, meio avinhadas com o vinho que você vai beber. Isso foi uma coisa muito legal que teve aqui. Teve um cliente que falou, olha, a minha taça já veio suja. Eu falei, não, a gente avinha a taça antes para que você não tenha nenhum aroma no copo, na taça, diferente do que você vai beber. Nossa, eu não conhecia isso. Então, existe uma série de coisas que é importante. Bom, Cabernet Sauvignon, a rainha das uvas tintas. Quem busca Cabernet, busca estrutura. Então, imagina o seguinte, enquanto o Pinot Noir é uma bailarina, o Cabernet Sauvignon é um Mike Tyson. Você não vai trocar boxe com uma bailarina, nem muito menos dançar balé com Mike Tyson. Então, quem busca Cabernet, busca tanino, busca estrutura, busca frutosidade. Então, se uma pessoa não gosta disso e pede o Cabernet, não é o vinho que é ruim, mas a pessoa que você escolheu que foi meio mal colocada aqui. Então, a gente sempre explica muito isso para o cliente. Olha, você vai querer o Cabernet, a rainha das uvas tintas, você vai querer o Merlot, uma uva mais equilibrada, ou você vai querer o Carmener, que é uma uva mais fraquinha, mais fácil de beber, mais adocicada, porque se precisa ter muito sol, porque senão ela vai ter a famosa piracina, que é o pimentão. Eu gosto muito, mas é justamente por isso que não é sempre. Agora o Cabernet, por algum motivo, é sempre. Então, um brinde. Bom, a Cabernet tem uma linda cor, né? Me presta um guardanapo, que eu vou fazer essa brincadeira também com você. Por exemplo, quando as pessoas fazem assim, não dá para realmente verificar a cor de um vinho. Então, sempre numa superfície branca, olhando com essa embaixo dessa, você vai perceber a cor dele rubi, que é muito diferente, né, de você fazer isso. Assim é impossível, né? Então, assim você vai aparecer a cor e você vai ver muita diferença em relação ao próximo vinho. Então, de novo, a cor serve para ver a idade. Se é um vinho 2018, a cor é muito violácea. E aqui ela está muito viva ainda. Não tem nada laranja, não tem nada telha. Então, você está bebendo realmente um vinho jovem. Como a produção é sua, então vou me atrever a perguntar, porque aí você tem informação. Como é o armazenamento disso? Barrica de carvalho? Então, isso é muito legal. A barrica, ela dá uma substância no nariz chamada etilvanilina, que é a famosa baunilha, que a gente sente carvalho, café, torrefação, é basicamente uma estrutura de etilvanilina que tem na barrica. Então, o que é um vinho para mim? Um vinho equilibrado, onde o tanino da fruta e o da madeira se compõem, mais álcool e acidez. Então,
Se eu tenho um vinho onde a fruta não é muito potente, não adianta eu botar a barrica, porque no nariz vai dar etilvanilina, mas a barrica também aplica taninos. Então vai ter um vinho muito duro, aquele vinho que fica com aquela cica na boca ou alguma coisa que você sente a sua boca presa. Então, nós da Unectária colocamos sempre a barrica de acordo com a capacidade de estrutura tânica que tem aquela fruta. Como essa tem uma capacidade de entrada, a gente passa de 10 a 20% só do vinho que passou em barrica por 3 meses. 3 meses. Né? Então a gente não tem uma guarda em barrica, a gente tem um afinamento um pouquinho, só para ter um pouquinho de aroma de etilvanilina e na boca ajudar um pouco nessa história do equilíbrio. Né? Quando a gente faz aquela degustação, no final, se a gente estiver aqui em cima, na língua e aqui embaixo equilibrado, a gente percebe que você tem um vinho equilibrado, junto claramente com álcool e acidez. Esse é um equilíbrio de um vinho, né? Tanino, álcool e acidez. E dentro dos taninos, taninos da fruta e taninos da barrica. Desses vinhos aqui, qual que sai mais aqui? Pelo menos aqui, que você tem controle, que não tem restaurante. Bom, a gente tem sempre os vinhos de uma relação de qualidade e preço, né? São 60% a 70% de mercado. O que sim nós somos diferenciados em todo o Brasil é que os dois nossos vinhos ícones são 2008 em 2009, em 2020. São safras de 2009 e 2020. Isso não existe no Brasil. Hoje os grandes vinhos chilenos e argentinos estão bebendo safra 2014 e 2015. Sim. E nós estamos bebendo aqui vinhos de safra 2009. Por exemplo, essa é a última garrafa desse vinho que a gente tem aqui para contar uma história e tal. E esse a gente ainda tem mais 10 caixas. Agora, o que a gente fez todos esses anos? A gente, Beth, guardou vinhos para mostrar ao consumidor final e aos especialistas que é mentira dizer que o vinho chileno não evoluciona bem. Eu tenho 2 vinhos de 2008 e 2009 que duram mais 20 anos fáceis. Né? E quando se prova isso junto com grandes vinhos da Europa, de características semelhantes... É aquilo que eu falei no início, né? Está num consciente coletivo já que vinho é velho, vinho de guarda, né? Exatamente. Bom é vinho europeu. Exatamente. Tem isso, tem essa... Então a gente prova que isso, além de ter ganho do hotel que tem quase 100 anos, ou 100 anos de Copacabana, que é o Copacabana Palace, da mesma safra, né? 2009 e 2008, são vinhos que ainda estão jovens ainda. Poderiam ser bebidos daqui a 10, 15, 20 anos, porque assim como nós envelhecemos com ou sem saúde, os vinhos de qualidade envelhecem para cima e os vinhos sem qualidade vão cair. Né? Então, enquanto esses vinhos, respondendo um pouco melhor a sua pergunta, são vinhos para ser bebido agora, daqui a um ano. São vinhos comerciais. Prontos, assim. Né? E aqui são vinhos. Agora, são vinhos comerciais de 1000 caixas de produção. Hoje um vinho ícone chileno faz 20 mil caixas. Desses então, aqui, de guarda, só esses dois, então. São esses dois. Né? Esses são vinhos de 300 caixas por ano e de 700 caixas por ano. Né? Então a gente consegue dizer o seguinte, mas como pode, Márcio, isso é uma coisa que a gente também faz, a gente, como diz um amigo meu, não é que a gente não mente, a gente mente muito pouco. Mas como é que você tem vinho 2009? É muito simples, quando o vinho não é conhecido no Brasil, ele não é vendido. Então eu tive uma sorte, como ele foi muito bem feito, ele foi guardado, porque não era vendido, e agora é o queridinho de vários lugares, de vários restaurantes, de várias pessoas. Porque não foi consumido. Porque se deixar, o brasileiro bebe vinho 2015, 2016, que estariam muito melhores em 5 anos mais. Não sei se vale a pena com esse problema todo que a gente está vivendo guardar vinho, né? Mas de qualquer maneira, guardar. não sei. Vinho para ser bebido. Então, bom, um brinde. Saúde. Bom. Eu normalmente eu compro vinho comercial, eu compro vinho para beber, não compro vinho para guardar. Eu já tive vinho de guarda, que eu ganhei de presente, tive. A pessoa, olha, esse ainda dá para guardar mais tanto tempo, já tive. E por um vinho de guarda, você tem que ter um paladar mais apurado, senão você acha que tem alguma coisa errada. Né? Na verdade, assim, respondendo uma coisa que a gente faz, quando a gente faz um evento aqui, que isso é uma coisa legal, até te convidar para vir aqui quando você quiser, que é conheça o seu gosto e a gente dá um pouco mais de informação sobre isso. Lembra quando a gente falou das cores, dos vinhos, rubi e telha? Quando você pega um vinho jovem, ele vai ter aromas primários, ou os primeiros, flores e frutas. Os vinhos velhos, que é aquele de cor telha, eles vão ter aromas terciários, aromas evoluídos. Então, o que é diferencial? Seja A ou B, ou seja, novos ou velhos, você está buscando aromas de frutas e flores ou aromas terciários, aromas evoluídos. Couro, pelica, terra molhado, subsolo, suboá, etc, etc, etc. E aí tem o aroma secundário, que é o aroma da barrica, que é a história da etilvanilina. Então, você quando compra um vinho, e eu te digo, olha, Beth, é um Carmenere 2018, você já pensa, nossa, é um vinho jovem,
de aromas primeiros ou primários, da uva Carmener, que vai ter muita cor para não ser vegetal. Então você já sabe ele mesmo sem ter bebido essa garrafa. Então quando a gente faz essa aula aqui, que demora 1h e 45 minutos, e a gente bebe 7 vinhos, você e eu, você não precisa mais de um consultor para você escolher seu vinho. Você vai basicamente identificar se é uma zona quente, se é uma zona fria, se é um vinho fraquinho, se é um vinho com muita força, como um Cabernet Sauvignon, se é uma bailarina, como um Pinot Noir, se tem barrica, se vai ter etilvanilina, se não vai ter etilvanilina, se passou por carvalho. Então, é muito mais fácil que as pessoas pensam agora. Uma coisa é certa, você se torna muito bom quando você prova muito, qualquer coisa. Então, se você vai bebendo muito, você vai tendo prática e você vai conhecendo o que a Beth gosta, o que a Beth acha que é melhor. E aí a Beth vai lembrar, bebi um vinho do Priorato, eu fui ao Priorato, eu fui a Bordeaux, eu fui aqui no sul do Brasil, eu vinha das vinícolas que estão se fazendo aqui agora em Cebolas, fez uma vinícola aqui em Itaipava, em Cebolas, de Cebolas, né? Então tem muita coisa sendo feita e muita coisa para o público degustar, conhecer. Mas para isso tudo funcionar, a primeira coisa, você tem que gostar de vinho. Porque senão nada vai acontecer. Sim. Você pode beber o vinho mais caro que você puder pagar, você vai achar que o vinho está ruim, porque o vinho não é só pegar e virar. Você tem que, pelo menos eu enxergo assim, são emoções, são sentimentos. Foi o exemplo que eu dei, né? Eu conversando com a minha irmã, ela bebeu e não sentiu. Por quê? Estava vivenciando aquilo, né? Não é como matar a sede, não é como pegar um refrigerante, uma cerveja, enfim. Então, essa é a mágica do vinho. Tem muito assunto bacana, eu estou amando conversar, se deixar, vai escurecer, a gente vai ficar aqui. Só que a gente tem o tempo. Claro. O cinegrafista está desesperado, porque eu acho que o programa vai ter, tipo, 3 notícias, o resto só falando de vinho, mas é o momento, estamos no inverno. Claro. Itaipava é, assim, super procurado, independente de pandemia ou não, a gente sabe que todo mundo está tomando os cuidados, dá para ter um bom almoço, um bom jantar, ou sentar para bebericar e conversar. Então, são tantas coisas bacanas que dá para fazer. Sim, a gente já que a gente está nesse momento tenso, estressante, então, vem aqui, está uma viagem ao Chile. A gente aqui no restaurante toma todas as normas de proteção, você recebe um saco, né, para colocar a sua máscara quando você entra, o álcool, as mesas são higienizadas toda vez que saem as pessoas, as distâncias também. Existe até a mesa familiar, que é uma só em todo restaurante, que é aquela pessoa que realmente tem uma família maior, né? E claro, a gente sempre entende que existe hoje um bom senso, onde cada um tem que entender, né, o problema atual e ir para frente, né? E seguir a vida como tem que ser. No momento, isso aqui é um spa mental, porque com o mundo tenso do jeito que está, você está de parabéns. Obrigado. Obrigada por todas as informações. Nada, sem problemas. Quando você quiser vir aqui... e depois, em outros momentos, nós vamos conversar tópicos. Tenho certeza que você tem muito a mostrar, isso vai ser muito bacana. Mas hoje foi um passeio super bacana. Fui lá no Chile e voltei. Prazer. Foi ótimo, como eu disse, né? É um bate-papo. Muito obrigada. Um prazer. Tchim. Eu gostei muito deste bate-papo. Isso nem foi uma entrevista, nem foi uma matéria, foi um bate-papo onde degustei vinhos maravilhosos. Tenho certeza que você de casa acompanhou. Valeu muito a pena. Neste clima gostoso que o programa original desta quarta-feira termina e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Até lá. Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno.
Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. TVC 16. Aqui você se vê.